Boa noite a todos. Mesmo numa noite de frio, estamos aqui, né? Para aquecer os nossos corações, para congregarmos, para aprendermos um pouco mais. Sejam todos bem-vindos, e também mesmo aqueles que nos assistem pela internet, nossos amigos internautas, né? Sejam bem-vindos também. Como sempre, a gente dá os nossos avisos habituais. Não sei se hoje alguém aqui vem pela primeira vez na casa. Todos já conhecem, então, né? Mas, basicamente, vocês sabem que a nossa casa tem palestra todos os dias, com exceção da sexta, que é uma palestra específica para pessoas que estão passando pela questão da dependência química, quer seja a própria pessoa ou familiar. A sexta-feira é aproximadamente 19h30. Quem souber de alguém que está passando por essa questão, por favor, nos encaminhe aqui que nós faremos o trabalho no sentido de aconselhar, ter o trabalho espiritual, passe, o grupo de apoio familiar e dependente químico, né? A gente agradece a ajuda que todos têm dado para as cestas básicas. A gente tem conseguido quase sempre atingir a nossa meta. Aquilo que a gente não consegue arrecadar, a casa acaba tendo que arcar com os custos, né, para montar as 75 cestas básicas. Então, quem puder continuar ajudando, né, com o item não perecível, esse mês aqui, uma coisa que sempre falta um pouco para nós é leite em pó. Café a gente não está mais enviando na cesta básica, a gente trocou por outros produtos de primeira necessidade, né, como farinha, como macarrão, né? Então, sempre é bem-vindo a ajuda que vocês têm nos dado. Então, queridos, hoje a gente também queria falar que nós estamos promovendo uma ação entre amigos, até para poder ter caixa, para poder manter a casa, para poder ter a compra do material que a casa precisa, poder pagar as despesas, né? E a gente está fazendo uma ação entre amigos de uma cafeteira Nespresso. O número é R$10. Quem quiser adquirir, é só falar com a nossa amiga Socorro, né? Que ela vai poder fornecer para vocês aí. Que dia que corre a rifa? Vai ser dia 22/7. 22/7. Pela Loteria Federal, tá? Isso, tá bom, gente. Bom, então, mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos, nos compenetrar um pouco mais desse momento, né? Uma atitude assim de reflexão, de internalização. Vamos recolher o nosso pensamento, esquecer por uns momentinhos as nossas preocupações do dia a dia. Vamos dirigir ao nosso querido Pai, Mestre de amor e de bondade, Mestre Jesus, esteja conosco nesse momento de oração, de reflexão, que nós possamos aqui receber a ajuda necessária, que tu bem o sabes. Cada um de nós precisa melhorar como pessoa, precisa se harmonizar, ter uma saúde melhor. Precisamos nos conscientizar de coisas tão importantes para que possamos ser mais amorosos, mais caridosos. E humildemente viemos aqui, Pai, pedir a sua ajuda, pedir a sua proteção. E também aos mestres, amigos, mentores que todos temos. Agradecemos a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui. E para aprender mais uma vez, em mais essa encarnação, possamos nos dar de forma generosa ao nosso semelhante, possamos sempre nos dedicar ao aprendizado, à nossa melhora íntima. Que essa reunião seja abençoada e que todos nós possamos receber o que precisamos e também doar vibrações de amor. Que assim seja. Graças a Deus. Então, abrir nossos olhos lentamente, entrando em contato com o ambiente aqui presente, né? Hoje nós temos a grata felicidade de receber o nosso amigo Fábio Levi. O tema hoje é reencarnação sem acomodação. É um texto do Redação do Momento Espírita. Seja bem-vindo, Fábio, viu? Boa noite a todos. Como foi dito, aqui está friozinho, né? De dia geralmente faz um sol. Hoje estava quente, mas depois, né, a tendência é esfriar. Mas o que importa é que a gente sempre ouve aquela frase também, né? Pode estar frio fora, né? Mas dentro de nós
possa estar quente, né? Que possamos estar aquecidos, e aí esse aquecimento vem de diversas formas. A doutrina espírita é uma forma, né, que traz aí não só o acolhimento, mas também nos aquece, né, com a palavra, com aquilo que pode ser útil para a nossa vida. E aí, como foi dito, hoje o texto está sobre o capítulo, né, aliás, o livro, da redação do Momento Espírita, e com base nas perguntas lá do Livro dos Espíritos, da 191 até 195. E aí eu vou ler, antes de começar a palestra, eu acho bacana a gente ler esse texto. Ele é pequeno, tem 20 páginas, tá ok? Pequenininho. Ele é bem pequeno mesmo. Olha, diz assim, ó, quando a temática da multiplicidade das vidas é trazida à discussão, ouvem-se observações estranhas. Imaginam alguns que o fato de saber que tornaremos a reencarnar pode nos conduzir à acomodação, deixando para a próxima existência a solução de dificuldades do presente. Tal forma de pensar nada tem a ver com o verdadeiro ensino dos espíritos. O retorno ao novo corpo obedece sempre à lei do progresso. O objetivo é de melhoramento contínuo, nada de estagnação, portanto. Conscientizados de que a felicidade está na conquista da perfeição relativa, é natural que os espíritos primem por galgar com rapidez os degraus evolutivos. Dúvidas a saudar? Por que não ressarci-las logo? Não é este o nosso proceder perante prestações a contas a pagar? Como nos sentimos aliviados ao concluir o pagamento de um bem adquirido? Como nos satisfazemos com a nota promissória ou duplicada quitada em mãos? Não é diferente no que diz respeito a débitos do passado. Ansiamos por resgatá-los, desde que, libertos da problemática, poderemos estabelecer metas mais arrojadas de crescimento. Conquistar a sabedoria, progredir, é o que almejamos. Nesse compasso, nosso empenho é sempre crescer, aprender mais. Aqueles que pensamos de formas diversas, mais cedo ou mais tarde, nessa vida ou na espiritual, nos daremos conta do tempo perdido. Exatamente como um aluno relapso que chega ao fim do ano letivo e, não tendo conquistado as notas devidas, sente-se entristecido ante a perspectiva de ter que repetir o mesmo aprendizado que desprezou. Nada na lei de Deus que não seja perfeito. O planejamento divino estabeleceu para todos nós uma escalada de progresso e venturas. Ninguém que escape ao contexto. E quanto mais nos adiantarmos na vida presente, menos longas e penosas nos serão as existências futuras. A cada dia construímos o nosso amanhã. Os que desejam chegar antes ao topo da montanha, certamente não se permitem descanso exagerado, comodismo ou desculpismo. Trabalharemos com afinco para galgar com mais rapidez os degraus da ciência do amor, do saber e do sentimento. Você sabia que a marcha dos espíritos através das várias existências corporais é progressiva? E que a vida corporal é uma espécie de filtro, de depurador, pelo qual passam os espíritos para chegarem à perfeição que lhes cabe? Isto quer dizer que a vida do espírito se constitui de uma série de experiências corporais, como cada vida humana se constitui de uma série de dias nos quais o homem adquire maior experiência e instrução. Esse é o texto da noite. É compreensível? Deu para entender por ele já? A maioria entendeu? Então a palestra era isso mesmo hoje. Já acabou, obrigado pela presença. É um texto, né, com as palavras objetivas, mas ele traz um leque de reflexão para nós imensos. E aí, para falar um pouquinho disso, tem algumas partes importantes desse texto. E aí, quando a gente vai pensando nesse progresso, né, nessa necessidade que nós temos de evoluir, nós nos arremetemos isso a um pouquinho do tempo. Nós fomos criados na simplicidade e na ignorância. Já leram? Está lá no Livro dos Espíritos. Tem uma questão 23 que pergunta, né? Kardec perguntou para a espiritualidade o que é o espírito. E a espiritualidade respondeu, é o princípio inteligente do universo, ou da criação. O interessante nessa resposta é quando a espiritualidade fala para nós o princípio inteligente. Então Deus, quando nos criou na simplicidade e na ignorância, Ele nos deu o potencial da nossa intelectualidade, de evoluir. Então nós temos isso dentro de nós. Só que dá para evoluir numa única vivência? Numa única encarnação? A gente consegue aprender tudo? Não, né? E aí Deus, na sua sabedoria, nos deu inúmeras chances, né? Várias encarnações. Aqueles que já estão na doutrina, ou que estão chegando agora, nós acreditamos na encarnação. A doutrina nos fala que é necessário encarnar. Aliás, Kardec, né,
tem uma frase, uma citação que ele faz, uns dizem que não é dele, mas ele enfatizou, né, durante a construção da obra básica, ele fala, nascer, morrer, progredir sempre, né? Tal é a lei. E é assim que nós temos que fazer. Só que numa única existência é difícil. Então, Deus, na sua sabedoria, nos dá inúmeras chances. E nessas inúmeras chances, então, nós precisamos do tempo. O fator tempo é determinante. Não há como nós evoluirmos se nós não necessitarmos do tempo. Já notaram que o tempo ele está conosco? Paralelamente à nossa existência, ele também continua a passar? Hoje, nosso tempo ele é mensurado. Esse tempo mensurado ele foi construído lá na época dos gregos. Os gregos, como sempre, têm, né, o culto a diversos deuses. A cada situação eles cultuam Deus, né, dá um nome para esse Deus. E o Deus do tempo também surgiu lá na época antiga, quando os gregos então chamaram do tempo Cronos ou Kairos. Tinham dois deuses do tempo. O deus Cronos é esse que a gente conhece, que é esse medido, mensurado. É o tempo que a gente convive aí continuamente, a gente às vezes não percebe. Um exemplo disso, como a gente está com o tempo e não se atenta a ele. Esse tempo Cronos. Quantas horas tem um dia? 24. Quantos dias tem na semana? 7. E o mês, quantos dias? Ah, porque é pegadinha, né? Geralmente a gente fala 30, não é? Mas tem mês que tem mais, tem mês que tem menos. Mas e o que eu quero dizer com isso? Que o tempo, então, ele é mensurado, a gente mede o tempo. Então a gente vive nesse tempo, Cronos, que até tem um aparelhinho que a gente deu o nome aí relacionado a isso. O tal do cronômetro, um relógio também, né? Porque vem desse Deus, né? Esse Deus que a Grécia cultuava, os gregos. Mas aí tem um tempo Kairos, que é um tempo que a gente não consegue medir. É um tempo que foge além desse tempo cronometrado. Quer ver um exemplo disso? Fim de semana chegando. Aí tem aquela festa. Festa não, porque aí festa todo mundo vem. Aquele mutirão na casa para fazer uma limpeza, né? Que aí é o exemplo mais fácil. E aí, convidam-se todo mundo. E aí tem algumas pessoas que a gente tem mais intimidade, então a gente vai direto nelas, né? Aí você chega naquela pessoa e fala assim, ó, sábado e domingo a gente vai estar aqui, hein? Você vem, né? Aí você olha assim. Você fala, olha, eu gostaria muito de vir. Começou errado, né? Gostaria, você já fala, já não vem. Aí você fala, mas por quê? Não, eu comprei um pacote, eu estava na internet, achei um pacote tão legal de viagem, passar uma semana fora. Aí a gente é espírita, fraterno, né, ouvindo aquilo, com todo o sentimento de amor, a gente olha e responde, né? Boa viagem. Não é assim? Com essa paz interior? E aí a pessoa vai e ela vive maravilhosamente lá esses dias. Porque ela se programou para isso. Né? Ela vai para algo que ela se programou e ela vai divertir. E aí essa pessoa está lá se divertindo, quando ela percebe, está na hora de vir embora. Já notaram? Toda vez que a coisa está boa, passa rápido demais, a gente nem nota, não é assim? Ao contrário, às vezes, quando nós estamos com alguma dificuldade. Né? Já pensou? É alguma situação que a gente precisa resolver e só na segunda-feira a gente vai ter a resposta disso. Só segunda sai o resultado. Como é que vai passar esses dias até segunda-feira? Passarão rápidos? Da mesma forma como se eu tivesse ido viajar? Demora mais. Né? Mas o tempo não é igual? 24 horas todos os dias, não muda. Mas nesse tempo Kairos, é isso que ele nos diz. Depende da nossa expectativa frente a ele. É um tempo diferente. Então, uma hora para mim pode durar, né, tem a sensação de durar menos ou mais do que a própria uma hora. Porque depende do estado em que nós nos encontramos. Então, se eu estou bem, por isso que é natural, às vezes, domingo à noite, quando a gente ouve aquela musiquinha na televisão, que a gente fala que é o momento da depressão nacional, né? Aquela musiquinha do Fantástico. O pessoal ouve aquela música e fala, acabou o meu fim de semana. Aquilo é um sinal para dizer que felicidade tem hora e tem limite, né? E aí você já percebe que acabou, mas estava tão bem que você nem reparou. Para outras pessoas que estão esperando com expectativa maior o outro dia, para elas é um alívio. Então é essa a expectativa. Então nós vivemos com o tempo constantemente. Tem hora no nosso dia que passa mais rápido, hora que passa mais devagar, porque depende do estado em que nós nos colocamos. Por isso que às vezes segunda-feira para alguns é triste. Quem gosta de segunda-feira, assim como eu aqui? Hã? Você? Só nós dois, 3? 4 espíritos puros aqui? Raro, gente. Né? Porque segunda-feira... Oi? É o seu domingo. Ah, você tá de folga, né? Ah, entendi.
Mas olha só, segunda, não o dia que geralmente a gente começa tudo, já notaram? Né? A gente é meio, né, ambivalente nessa situação. A gente quer começar tudo na segunda-feira, mas quando chega a segunda-feira a gente fala, pelo amor de Deus, segunda-feira, ninguém merece. Tem dia que já passa o cartão na empresa, já chega na empresa pensando na sexta, não é assim? Ela fala, não vejo a hora de chegar sexta-feira. Mas nem começou a trabalhar na segunda. Por quê? É a maneira como ela se encontra. Né? Então é isso que a gente vive. Né? Nessa ambivalência constante. Hora está bem, hora está mal. E o tempo ele vai variando, essa sensação dentro de nós. Mas olha só que interessante. Kardec estudou essa questão de tempo. Lá no livro A Gênesis, se alguém já teve a oportunidade de ler, é um livro de cabeceira para a gente ler antes de dormir. Bem tranquilo. Já leram? Eu convido a vocês a lerem. É um livro bem gostosinho. Né? Lá tem um capítulo, que é o capítulo 6, chamado Uranografia Geral. E lá Kardec fala um pouquinho, né, da questão do tempo, do espaço, da matéria. E aí nessa parte do tempo, né, nesse tópico, ele cita para nós uma explicação baseada no conhecimento que ele já tinha como estudioso, como pedagogo, mas também aquilo que ele já vinha estudando dentro da doutrina espírita. E aí, se a gente resumir o que ele fala lá, tem uma frase que nos dita exatamente o que é o tempo. Porque já notaram que a gente tem uma dificuldade quando fala do tempo? Quem consegue falar o que é o tempo aqui? O que significa tempo? Um de cada vez. Senão me atrapalha aqui. É difícil, não é? A gente convive com ele constantemente, mas quando tem que definir, a gente fala, eita, o que é tempo? Aí vem diversas coisas, né? Aquela velha história que a gente fala assim, eu sei o que é, mas não consigo explicar. E é natural. E aí Kardec já nos deu facilidade, tem lá a explicação. Então, se alguém perguntar a partir de hoje para nós o que é o tempo, a gente vai responder tranquilamente. É só dizer assim, ó, que o tempo não é senão uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Né? Simples, gente. Olha, ficou fácil agora, não ficou? O tempo não é senão uma medida relativa na sucessão das coisas transitórias. O que ele quis dizer com isso? Que o tempo ele é uma medida relativa. Isso que eu disse agora, né? O tempo depende e ele é medido. O tempo ele é a sucessão das coisas transitórias porque nós vivemos de ciclos. Já perceberam? A nossa vida ela é feita de ciclos? Nós iniciamos os ciclos, nem sempre é igual para todos. Claro que tem aqueles que a gente fala assim, início de ano, 1º de janeiro, é um novo ciclo. Não é assim que a gente faz? Novos planos, novo tudo. E aí cada ano um ciclo novo. E assim como nós também dividimos em outras formas a nossa vida. Por isso que ele fala que é uma sucessão das coisas transitórias. Depende daquilo que a gente busca. Mas olha só que interessante também nessa questão. Se o tempo ele é medido, se esse tempo que a gente sabe que ele existe e a gente convive com ele, como é que a gente está lidando com esse tempo? Será que a gente já parou para se perguntar? Como é que a gente lida com esse tempo? Nós sabemos que cada vez que a gente vem aqui na nossa encarnação, nessa vivência, nós vemos com um determinado tempo. E já sabendo que a gente esquece quando encarna, mas está no nosso inconsciente que nós temos inúmeras tarefas, inúmeras atividades para fazer, não é assim? E aí a gente sabe que a gente estudou aquilo. Nós não viemos aqui, né? Caímos do nada aqui. O que eu estou fazendo nesse mundo? Nós viemos com planejamento. Aquilo que a gente ouve na doutrina espírita, que é o plano reencarnatório. Todos nós viemos com provas, né? Com novas oportunidades de aprendizado, mas também a gente precisa resgatar algumas coisas. Então, é um misto, né? É um mix de um pouquinho de cada coisa. Faz parte. E essas atividades estão nas atividades que a gente executa dentro de uma casa espírita, lá em casa, que é o lugar melhor que tem para se aprender. É ou não é? Onde o amor, a paz, a fraternidade reina absolutamente. Não é assim lá em casa? Né? Deu até saudade agora, não deu? Quando falou de família, gente? Falou de família, até uma saudade, né? Deles. Porque também lá é um dos grandes aprendizados que a gente tem, assim como em todos os outros lugares. E aí, dentro desse tempo, nós temos que parar e se questionar. Como é que está sendo isso aí? Porque cada encarnação tem uma oportunidade. O que a gente tem feito desse tempo e da oportunidade? Porque se o tempo é igual para todo mundo, o que nos diferencia é como nós aproveitamos as oportunidades que nos são dadas. Todos os instantes nós temos oportunidades. Todo instante. É que a gente só se atenta e dá valor àquela oportunidade que nos vai trazer algum benefício. Já notaram que é sempre assim? Oportunidade é só aquilo que é bom para a minha vida. Aquela situação que veio, que é mais difícil, a gente vai falar, aí tá vendo? Aí a gente olha sempre para o outro, porque a gente adora fazer a comparação. A vida boa é aquela dele, lá daquela dela, ó. Cheia de oportunidades. Não é possível. Comigo não acontece uma. Só coisa ruim.
Porque a gente não se atenta e não percebe que também essas coisas mais difíceis é oportunidade. São oportunidades que nós precisamos. Então, a questão que a gente sempre tem que fazer em relação ao tempo é isso. Como é que eu ando lidando nesse tempo? O dia passa e o que eu ando fazendo? Nesse dia, quantas oportunidades eu tive, quantas eu aproveitei? Hoje já passaram mais de 20 horas, passaram, não é isso? É mais de 20 horas já hoje. E aí? O que eu fiz nessas 20 horas? O que eu fiz? Talvez alguns de nós tenham feito muito. Outros talvez, não fiz nada ainda. A primeira atividade foi essa agora. Talvez já tenha, além daqui, das que já fez, vai sair daqui e ainda tem muitas outras para fazer. E todas são oportunidades. E a gente vai perceber, então, que o tempo material, esse tempo que a gente tem enquanto encarnado, ele é muito ínfimo, ele é muito pequeno, quando a gente compara com o tempo espiritual. Nosso tempo de vida é o tempo que a gente está aqui encarnado? O que vocês acham? Não, né? Aqui é só uma parcela. Nosso tempo de vida é muito maior. Nós temos muitos mais anos do que aqueles que a gente tem hoje. Isso é só uma parte, uma pequena parte. Então, por isso que ele é ínfimo, comparado ao tempo de existência que a gente já tem. Porque vida mesmo, nós só temos uma. O que nós temos são diversas vivências, né? Experiências, oportunidades, encarnações. É isso que Deus nos dá. Mas vamos supor que nesse tempo que a gente tanto tenta aprender, a gente vai entender que a oportunidade sempre vai nos proporcionar crescimento. Nada na nossa vida vem para nos retroceder, para nos fazer andar para trás. Isso a gente aprende na doutrina espírita também. A gente pode permanecer na inércia. Eu posso escolher, pelo meu livre-arbítrio, ficar aqui. Não, mas dá um passo para frente. Não, não quero. Conhecemos pessoas assim? Conhecemos, né? Que pessoas que resolvem não ter nenhuma atitude. Isso é o livre-arbítrio que nós temos. Claro que a gente aprende também que chega um determinado momento que, se a gente não faz, a espiritualidade nos convida. Porque é necessário, né? Aquele conhecimento, quando a gente vai estudar um pouquinho sobre reencarnação compulsória, né? É aquele convite que você fala, vai. Né? A gente, quando é criança, às vezes a mãe não faz isso com a gente. Não quero ir. Vai sim. Né? Aquele dia que você não quer ir para a escola, não é? Por quê? Você precisa estar lá, você precisa aprender. Ela sabe que aquele dia é importante. Assim é Deus conosco também. Tem momentos que a gente vai precisar, né, ser amparado e conduzido. Então a espiritualidade vem, né, essa equipe espiritual, nossos mentores, amigos, nos convidam muito graciosamente a ir. Nossa, desculpa a internet. Você vai. Né, nós precisamos ir. Mas olha só que interessante. Se oportunidades nos proporciona crescimento, será que a gente tem aproveitado? Será que a gente tem evoluído nessas oportunidades? Porque não basta ter oportunidade, tem que saber aproveitá-las. Será que eu tenho aproveitado? Se eu parar para pensar hoje no que eu fiz, será que foi bom? Ou eu fingi para mim mesmo que eu fiz as coisas? Que nem às vezes a gente faz lá na empresa. Né? Não tem ninguém olhando, eu encosto. Passo eu, oi. Será que a gente faz isso também na vida? Porque a gente vai lá, né? Como a gente às vezes não enxerga a espiritualidade, mas eles estão sempre conosco. E aí tem horas que a gente acha que eles não estão próximos. A gente fala, vou aproveitar que ele deu a saidinha. E as oportunidades passam e a gente, às vezes, não aproveita ela das maneiras corretas. E olha que interessante. Então, nós precisamos evoluir. Esse texto, né, ele fala basicamente sobre isso, quando ele fala que a reencarnação sem acomodação. Será que a gente anda acomodado? Em número há tanto tempo que a gente já tem aqui, ao tempo que a gente nos é permitido, as oportunidades que nos são concedidas, como é que está isso em nós? Não dá para evoluir 100% nessa encarnação. Nós gostaríamos. Mas a gente tenta evoluir pelo menos aquele 1%. Já ouviram do tal 1%? Dá para evoluir 1% nessa encarnação, se a gente comparar com a última que a gente teve? Dá ou não dá? Fala assim, eu vou melhorar 1% nessa. A gente fala assim, mas como é que eu vou saber que eu vou melhorar se eu não lembro da outra? Ué, é simples. Né? A gente vive querendo saber o que foi na vida passada. Já notaram? Tem pessoas que são loucas para saber, não é? Elas correm atrás de pessoas que às vezes podem auxiliar. Mas eu falo, você não precisa pagar, não. É só você ir para frente do espelho. Não precisa nem ser seu espelho, né? Vai na casa de alguém, vai lá no banheiro. Usa o espelho, se for preciso. Olha para aquela pessoa que aparece ali e pergunta para ela o que ela pensa.
que ela sente, quais são as atitudes dela perante um monte de coisa. Ela vai te responder. Você é aquilo. Você é resultado. Então, aquilo ali que você está vendo é resultado de tudo que você foi. Em todas as outras oportunidades. Ah, o que eu vou ser no futuro? Isso que você está enxergando aí também. Se você não fizer nada de diferente, prazer. O seu futuro está aí à sua frente. Então é fácil, né? Isso Deus nos fala quando Ele trata da consciência. Ele nos deu a consciência. Não precisa ninguém nos cobrar. No íntimo nós sabemos, né, o que está acontecendo, o que nós precisamos fazer. E é assim no crescimento. Então, quando eu quero me perguntar, será que eu posso ser 1% melhor? Pega aquele pensamento que você tem. Poxa, eu preciso me livrar de alguns pensamentos que eu tenho. 1% só deles. São muitos. Um só eu vou deixar de pensar. Ó, já é uma maravilha. Uma sensação que eu tenho em tanto, né, em número de tantas que eu sinto, só uma que eu acho que não é legal, eu vou deixar de sentir. Eu vou tentar não sentir mais. Dá para tentar ser 1% melhor nessa encarnação? Então? Dá, não dá? Mas dá para a gente diminuir isso. Dá para eu ser 1% melhor esse ano do que eu fui ano passado? Dá? Dá para eu ser 1% melhor nesse próximo semestre que vai começar do que eu estou sendo nesse? Porque já dá para a gente fazer uma avaliação do que eu fui nesse. É metade do ano. Dá para eu ser melhor na outra metade? 1% só? Já sabendo tudo como é que foi esse? Dá, não dá? Se eu pegar o mês, já está no dia 20 e pouco, já está acabando, não vale. Vamos esperar o mês que vem. Dá para eu ser 1% melhor em julho do que eu estou sendo agora? Dá ou não dá? O que vocês acham? É? E 1% por semana? Dá para eu ser 1% essa próxima semana, né? Até a próxima quarta-feira do que eu fui até agora? Dá? Tá apertando? E 1% ao dia? Que tal ser 1% melhor amanhã do que eu fui hoje? Dá para ser 1%? Ah, dá para eu ser 1% melhor por hora? Dá para eu ser melhor das 9 às 10 do que eu estou sendo das 8 às 9? E se a gente diminuir isso para um minuto? Dá para eu ser 1% melhor no próximo minuto do que eu estou sendo nesse? E 1% por segundo? Dá? Ó, melhorou. Ih, de novo. Muito rápido. O que vocês acham? Dá ou não dá? Dá para nós sermos melhores. Deus já nos deu toda a capacidade, todos os recursos necessários para a gente ser melhor. Quando a gente fala dessa perfeição que a gente tanto busca, que a doutrina tanto nos ensina, na verdade o que a gente vai ter durante essas experiências é o reconhecimento da perfeição. Porque Deus já nos criou perfeito. Deus não criou ninguém faltando nada. Nós já somos perfeitos. Mas a cada oportunidade a gente vai tendo a ciência disso, dessa perfeição que já está em nós. Por isso que nós precisamos dessas oportunidades. Aquilo que a gente às vezes acha que não é capaz de fazer. E aí vem uma oportunidade e a gente vem e fala, poxa, olha, eu era e não sabia. Não é assim que a gente fala muitas vezes? Eu era capaz e não sabia. Porque você é perfeito, você tem essa capacidade. São as oportunidades que vão te fazendo reconhecer. E aí, quando a gente volta na oportunidade, é por isso que a gente às vezes perde. E aí deixa de aprender aquilo que naquele momento seria de extrema importância. E aí, indo mais para frente em relação a isso, então nós vamos perceber então que Deus já nos deu todas as capacidades. E como é que a gente anda utilizando elas? Como é que dá para utilizar elas? Será que a gente tem se acomodado? Será que a gente tem falado, eita, agora que eu parei para pensar, hoje eu perdi um monte, hein? Hoje eu me acomodei. E olha que interessante, Deus sabe que a gente ainda é um ser imperfeito. Ele nos criou na imperfeição, para buscar essa tal perfeição. E é aí que Ele nos proporciona novas oportunidades. Então, se hoje não deu para fazer tudo aquilo que eu tenha planejado, olha que maravilha, amanhã é um novo dia. Para eu recomeçar. Então, a todo instante, Deus nos dá uma oportunidade. A cada novo minuto, a cada nova hora, a cada novo dia, a cada nova semana, a cada novo mês, a cada novo ano, a cada nova encarnação. Deus nos dá constantemente inúmeras chances. E a gente tem aproveitado? Como é que estão esses dias em nós? Daquilo que a gente planejou talvez lá no início do ano. O que será que a gente já fez?
Será que a gente já começou aquela listinha? Será que a gente largou ela lá na gaveta e falou assim, não, lá para dezembro eu pego? Dá tempo. Porque a gente sempre fala que acha que dá tempo, não é? Não, dá tempo. Porque é assim na nossa vida também. Já notou que a gente às vezes fala assim, uma hora eu faço. Tá cedo demais. Aí você vai deixando de mão. E aí vai chegando um momento que você vai falando, nossa, não dá mais tempo. Então, hora que a gente faz isso, né? Aí eu tinha um negócio para fazer, não vai dar tempo. Aí alguém te convida, vamos lá em casa tomar um café? Você fala, não tenho tempo. Tenho tempo nem para mim. Tem gente que fala isso, né? Vou ter pro outro? Não dá. E a gente vai usando isso como bengala, né? Já como muleta. Como justificativa para tudo. Não tenho tempo, meu problema é tempo. Mas olha que interessante. Quando eu estou com alguma dificuldade, eu preciso resolver, eu preciso de 30 minutos para solucionar aquilo. Já notaram que esses 30 minutos aparecem do nada? Eu não tinha tempo para nada, mas quando eu preciso resolver algo que é de meu interesse, surge o tal tempo. Então o que a gente aprende com isso? Que na verdade tempo é uma questão de prioridade na nossa vida. Então quando eu olho para alguém e falo assim, eu gostaria de ir lá tomar café na sua casa, mas eu não tenho tempo, estou falando que, olha, nesse momento você não é prioridade. Porque se você fosse prioridade, eu arranjaria esses 30 minutinhos para te visitar. A nossa vida ela é feita de prioridades. Estar aqui agora foi uma prioridade que a gente escolheu. Saindo daqui, cada um vai para a sua prioridade. Talvez trabalhar, vai estudar, vai ler, vai cuidar da casa, enfim. São as prioridades que nos condicionam. E é isso que nos leva, às vezes, nas acomodações. Porque as nossas necessidades que a gente anda suprindo não são tão importantes quanto a gente acredita. A gente precisa de muita coisa. Quem aqui precisa de alguma coisa hoje? Alguém? Uma só? Pode ser um monte, não é? Porque é assim a nossa vida. Nós temos inúmeras necessidades. Inúmeras necessidades. E aí a gente vai agindo em cima delas de acordo com a prioridade que elas possuem. Não é assim? A gente sabe que precisa de um monte de coisa, mas tem coisas que eu preciso agora. Então a gente vai separando ali nessa lista as coisas importantes e vai realizando nessa ordem. Só que por vezes a gente se dedica a coisas que a gente acha que é necessária e não é. O tempo passando e aí a gente vai se acomodando. Não deu nessa, eu faço na outra. Porque a gente espírita ainda tem esse talento, né? Tem esse plus, não é? Tem outras religiões que falam assim, tem que fazer tudo agora. Seu tempo é agora, porque depois, né? Tem lá a hora da justificativa, você precisa se explicar. E a gente tem essa base que fala, olha, se não der nessa, fica para a próxima. E a gente às vezes leva a sério isso. Fala, já que eu tenho a próxima, fica para a próxima mesmo. E a gente vai buscando coisas, às vezes, que não é tão importante. Então, nós precisamos nos atentar frente a isso também. E olha só que interessante. Como é que a gente pode entender isso? Como é que a gente busca isso? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que é o 25. Buscai e achareis. Lá tem uma frase maravilhosa. Então, independente daquilo que você busca, independente daquilo que você deseja, você faz a pergunta e lê essa frase. Pode pôr até na carteira, como fundo de tela do seu celular, como frase de efeito lá no seu Facebook, na sua rede social. Deixa ela bem visível para você. Toda vez que você fala assim, eu preciso disso, o que eu devo fazer? Olha o que a espiritualidade fala. Procura e acharás. Quer alguma coisa? Trabalhe e produzirás. Porque dessa maneira serás o filho de tuas obras, e dela terás o mérito segundo aquilo que tiveres feito. Então, se você quer alguma coisa, procura. Você vai encontrar. Quer algo para a sua vida? Trabalha, produza. O resultado virá. Nós somos resultado daquilo que a gente faz. Se as coisas não acontecem na minha vida, eu estou responsável por isso também. Mas é o outro. Não é o outro. Influência a gente sofre constantemente. De encarnado, desencarnado, a gente aprende isso também na doutrina. Só que a escolha final é sempre de quem? É sempre nossa. Às vezes, por mais difícil que seja de a gente compreender, né? Às vezes a situação é difícil. A gente fala, mas eu que escolhi estar nessa situação, imagina. Em algum momento, nós deixamos a porta aberta, né? E demos vazão para aquilo, às vezes inconsciente.
Mas fomos nós que, de certa forma, nos colocamos naquela condição. Então, nós temos que nos atentar a isso. Então, estar acomodado, às vezes, também é escolha nossa. Não foi ninguém. É a sociedade, é o mundo que não me dá oportunidade. Somos nós. E o meio influencia? Claro que influencia, mas ele não nos corrompe. Aliás, falar em corrupção no nosso país não pode, né? Está sendo uma palavra que está sendo evitada, né? Não é assim? O meio nos corrompe. Se tem a nota de R$100 aqui no chão, olha que maravilha, que bênção. Tem ninguém no centro. O que eu faço com essa nota? Isso antes de eu ver certeza se não tiver ninguém, né? Se a câmera está desligada, não é? A gente sabe que é assim, mas a gente sabe que tem pessoas ainda, né, que desconhecidas da parte moral, fazem isso. Né? Então, vê uma maleta, às vezes, de R$500.000 lá jogada, a gente fala, não tem dono, eu vou levar para casa, né? Não vou deixar aqui perdida, eu vou guardar, se achar o dono, eu entrego. Não é assim? Aí a polícia achou, ela não foi e devolveu? Ah, que maravilha. Isso é moral. A gente muitas vezes fala que o meio nos corrompe. E não é o meio que nos corrompe, porque somos nós que escolhemos. Todo mundo faz, eu também farei. É o certo. A nossa consciência, ela nos diz, porque muitas vezes a gente sabe que está fazendo algumas coisas erradas e continua fazendo. A gente sabe que aquela oportunidade talvez não seja a melhor no momento, que a gente, né, pode escolher uma outra coisa, mas a gente fala, eu vou fazer mesmo assim. Já sei que vai dar errado, mas eu vou fazer. Então, por que faz? Porque isso, às vezes, nos desestimula a buscar aquilo que a gente precisa. E aí a gente se acomoda. A balança, né, é uma linha tênue que existe nela. Né? Para nossa motivação e para nossa acomodação, é coisa muito rápida. Já notaram? Basta alguém dizer alguma coisa para nós, às vezes, que a gente não está preparado para ouvir, aquilo já não desestimula, já não te tira do eixo. Olha só como ainda nós somos. De manhã você fala bom dia, a pessoa às vezes passa, não dá bom dia, você fala, não me dá bom dia como ela é, mal educada. Já vem um monte de coisa na cabeça. E a gente às vezes não consegue guardar para nós, já notaram? Você vai encontrar alguém e falar, você viu, ela passou por mim e nem deu bom dia. Me aguarde, porque aí a gente já vai trazendo outros sentimentos. Mas me aguarde, mais tarde já vai ter vez. Vai ter volta, aliás. Olha como nós somos ainda, né? Qualquer, às vezes, uma coisa tão pequena traz aquilo que a gente está tentando, né, eliminar, né, ou reduzir, que é verdade a gente reduz, e isso volta à tona. E às vezes, naquela motivação que a gente está, a gente se acomoda de novo. Isso acontece naquele exemplo de emprego, quando a gente fala assim, eu queria um emprego. Aí você consegue um emprego. Aí você vai ganhar um X. Aí chega um determinado período, a pessoa fala assim, tô ganhando pouco, hein? Queria um aumento, né? Olha, eu seria mais motivado trabalhando aqui nesse lugar se me desse um aumento. Aí você ganha o tal aumento. Tanto você insistir, você ganha um aumento. Daqui 6 meses, você está reclamando de novo. Do quê? Do salário. Estou ganhando pouco. Não é? Já não está dando para nada. Onde estava a motivação? Estava dentro ou fora? Fora. E tudo que está fora é perecível. Né? Vence muito mais rápido. Quando a gente coloca nossas motivações fora, deposita, né, no que está externo, obviamente isso vai ser muito rápido. Por isso que a gente se acomoda muito mais rápido. Então a gente se motiva para fora e se acomoda para dentro. E aí não tem, né, não tem liga essa coisa. Por isso que a gente fica meio perdido nessa situação. Então nós temos que buscar aquele autoconhecimento, a tal da reforma íntima em nós. Ela que vai nos permitir saber o que nós realmente precisamos, quais são as oportunidades que a gente está tendo e a gente não está se atentando, né? Fazendo aquilo que é importante. A gente vai errar? Talvez erre ainda, porque nós somos falíveis, somos imperfeitos, mas nós vamos estar tentando com mais consciência. Né? Quando nós temos aquele erro, fala, opa, dessa vez eu não faço mais. Dessa forma, pelo menos, não, vou tentar de outra, até que vai chegar uma hora que a gente consegue. Mas a gente não pode usar como desculpa, né, pelos erros, falar assim, não está dando certo, deixa para a próxima. A gente desiste das coisas muito fáceis. Muito fácil. Se Deus desistisse de nós na primeira encarnação, quantos estariam aqui?
Ele acredita, ele insiste. E a gente tem que fazer isso conosco também. Tem que acreditar um pouquinho mais em nós. Esse texto ele vem nos retratar isso. Será que a gente não anda acomodado? Será que o que a gente anda fazendo, acreditando que está fazendo muito, será que é muito mesmo? Será que esse muito é para mim ou é aos olhos dos outros? E que benefícios esse muito nos traz? À medida que a gente vai tendo essa consciência, a gente vai entendendo o que de fato a gente precisa nesse momento. O que de fato é importante. E a gente vai deixando um pouquinho, né, a acomodação de lado. A gente vai vendo que é necessário aproveitar cada segundo. A gente às vezes só aproveita quando a gente sabe, olha, você só tem 6 meses. Aí você resolve fazer tudo naqueles 6 meses, não é? Quer viver intensamente. Para que esperar se a gente pode fazer hoje? Ah, vou fazer na próxima encarnação. Para que esperar a próxima se a gente está tendo oportunidade nessa? Então a gente não pode se acomodar. E esse acomodar em todos os sentidos. A gente está falando muito de encarnação, mas estão também nos nossos objetivos. Cada um aqui deve ter um objetivo. Quem aqui tem algum objetivo material? Está acabando meu tempo, né? 2 minutos. Vamos rápido, gente. Quem aqui tem algum objetivo material? Pode falar? Qual que é? Terminar a casa? Reforma? Ah, não, uma reforma na casa é um objetivo, não é? É um objetivo material. Alguém mais tem? Ganhar mais dinheiro? Dinheiro sempre é bom, né? Ganhar mais dinheiro, olha só. Você percebeu? A gente tem objetivo. Todo mundo aqui tem. Mas quando pergunta, fica todo mundo acanhado, né? Porque é espírita. Não, gente, eu sou espírita. Eu sou espírita. Sou praticante da caridade. Né? Humildade em primeiro lugar. Mas a gente tem que saber o que quer. E materialmente a gente precisa. Por isso que a gente está aqui aprendendo a lidar com a matéria. Porque eu ainda preciso, né, através desses objetivos com ela, aprender um monte de coisa. Então a gente às vezes quer ganhar um carro novo, não é? Quem já tem um quer trocar. Né? Arruma tudo, né? Quer fazer uma viagem, quer fazer uma faculdade, quer casar. Tem gente que acredita, né? Você fala, eu vou ser feliz, vou casar. Eu olho e fico, meu Deus. Vai. Você precisa passar por isso. É que tem gente que fala, as pessoas. Tem amigos meus que falam assim, eu vou casar. Tem um monte de amigo meu casando, tá na temporada difícil. Eles falam assim, eu vou casar para ser feliz. Aí, quando é amigo íntimo meu, eu falo, vem aqui, dá aqueles 10 minutinhos, vamos tomar um café. Deixa eu te contar um negócio, mas fica só entre nós, porque você é meu amigo. Na vida, ou você casa, ou você é feliz. Não dá liga esses dois, gente. Não é? Tem alguns espíritos raros aí que conseguem, né? Mas a maioria é na luta, não é? Porque também é aprendizado. Nossas relações também são pautadas em aprendizado. Então não dá para ser feliz 24 horas por dia. E a gente projeta nos objetivos, às vezes, é uma felicidade. E ela é relativa, a gente também aprende. Mas é importante a gente ter objetivo. Se eu não sei o que eu quero para a minha vida, eu vou esperar que quem fala. Que quem saiba. O outro, desculpa, eu posso até te ajudar, mas eu estou preocupado também com os meus. Isso não é egoísmo. Não é? Nós precisamos saber o que buscamos. Porque sabendo do que eu preciso, às vezes eu vou poder ajudar o outro também no que ele precisa. E a gente às vezes não se atenta a isso. Então nós temos que saber o que queremos. Isso no campo material, no campo sentimental, no campo espiritual, moral. Nós estamos buscando constantemente na nossa vida. Então a gente não pode se acomodar. Talvez a gente parar para pensar, o que será que eu estou acomodando? Qual o objetivo meu que eu tenho que já virou coisa do passado e eu não realizei? Era uma meta e eu não conquistei. Abri mão dela. Porque a gente faz isso com a vida. Ao invés de realizar os objetivos, a gente larga ele de mão. Sabe o que a gente faz para resolver isso? Como é que eu esqueço do outro? Arruma o outro. Não é? Você inventa outro objetivo. Isso é uma fuga. Né? Isso é acomodação. Você está fugindo da sua oportunidade, daquilo que é o seu desafio no momento, que vai te trazer tudo aquilo que você precisa. Então nós temos que estar atentos. Então a ideia é que a gente possa sair daqui hoje felizes, não vamos sair entristecidos. Mas que a gente saia melhor, mas refletindo sobre isso. Quais são esses objetivos que a gente tanto busca? Será que a gente já se acomodou em algum deles?
Onde é que eles estão? Né? Em todos os âmbitos. Se está um pouquinho para trás, opa, e é verdade, esqueci ele. Resgata. Ainda dá tempo. Talvez se for algo de alguma relação que aí, de fato, né, os planos já não nos facilita, mas se prepara para esse reencontro. A vida nos dá oportunidade constantemente. E a gente, às vezes, deixa passar. A espiritualidade, eu sempre falo, ela vem com um trio elétrico na nossa frente, às vezes, indicando o que a gente precisa fazer. Fazendo um show, um carnaval, e a gente não nota porque a gente está focado nos problemas, naquilo que é difícil. Então, vamos nos atentar um pouquinho, levantar, né? Eu sempre falo assim, troque de cadeira. A vida nos convida a todo instante a trocar de cadeira. Porque quando a gente troca de cadeira, a gente troca de lugar. E trocando de lugar, a gente enxerga de uma outra forma. Às vezes eu só preciso dar um passo para o lado para enxergar algo que aqui eu não conseguia. Ok? Muito obrigado pela oportunidade. Até mais. Mãe, estou voltando. Só depois das perguntas. Ah, é, tem pergunta. Não, eu estou. Só mais um pouquinho, né, mãe? Então, agora chegou o momento da gente fazer perguntas, colocações. Alguém gostaria de colocar algo? Oh, legal. Os colaboradores. Primeiro as damas. Eu acho que, em relação ao tempo, a gente vai protelando as mudanças, as reformas, em relação ao nosso comportamento, porque a gente acha que tem todo o tempo do mundo, independente da idade. A gente vive sempre achando que tem todo o tempo, né? E acho que esse é um dos exercícios que ajuda quando a gente pensa. Eu posso não ter também uma nova oportunidade nessa vida, né? Eu acho que a gente concentra mais nos objetivos para a mudança. Com certeza. Tem uma frase de Oswaldo que ele fala, né? Oswaldo Montenegro, que fala, é uma música, aliás, tem uma citação que fala, sempre não é todo dia. Né? É uma frase pequena, mas ela tem uma dimensão, né? Sempre não é todo dia. Então, né, a gente acha que todo dia vai ser a mesma coisa, e às vezes pode mudar de uma hora para outra, e aquilo que a gente acreditava, né, que era rotina, pode não existir mais. E aí, cadê o sempre? Né? Agora é o Senhor. Dinheiro, vamos lá, ele vai ensinar a fórmula de ganhar dinheiro. Não é nada. Pode falar, senhor. Um casal feliz já viveram a felicidade em outros tempos. É uma pergunta? A gente sabe, a gente aprende na doutrina espírita, né? Os laços. Né? Essa parte está nos laços de família, né? Mas família no sentido que nós vamos construindo, né? Laço com várias pessoas. Em relação à união de dois seres, né, que estão juntos por amor, esse amor, às vezes, ele transcende a encarnação atual. Talvez sejam pessoas que estão conosco, né, que a gente já se ama há muito tempo. Então é natural a gente se encontrar e ser feliz tão quanto ou mais do que já fomos, né, porque cada oportunidade a gente alimenta esse amor. Eu acredito. O senhor acredita? O senhor foi casado? Está viúvo. Está lá te esperando. Né? Mas fala, você precisa ser agora não, né, Vá? Me espera, mas fica aí. 50 anos de felicidade. E o senhor tem dentro de si a certeza que é de outras vidas, né? De outras existências? É isso. É uma prova. O amor, independente do plano, né? Nos liga. E isso é essencial. Mais alguém? Mais alguém? Fábio, só um comentário. Tem uma frase que ilustra um pouco do que você falou há pouco tempo. Quer saber o que você foi ontem? Veja a sua vida de hoje, né? Quer saber o que você vai ser amanhã? Veja a sua vida de hoje, né? É muito interessante. A resposta está tudo agora, né? Bom, muito obrigado, Ok? viu, Fábio, Eu pela agradeço. colaboração. Já bem. Agora eu vou, mãe. Bom, queridos, depois de tanto recebermos, né? Chega o momento de nós doarmos. Esse momento da nossa reunião é o momento das vibrações. Eu sempre explico o que é vibração. A gente poder emitir nossos sentimentos, nossas emoções, e elas geram vibrações.
Por isso que é importante vigiarmos o nosso pensamento, sempre procurando evitar pensamentos negativos, destrutivos, pessimistas. Por isso que é importante sempre estarmos cuidando. E nesse momento, como estamos aqui na casa, temos a oportunidade de unir os nossos pensamentos e as nossas vibrações a todos os nossos irmãozinhos, mesmo em outras crenças, em outros lugares do mundo, que estão vibrando pelo bem. Por isso, nessa atitude de vibração de amor, vamos unir nesse momento os nossos corações e vibrar pelo nosso planeta Terra, que passa por tantas questões difíceis, tantas guerras, tantos desafios. Mas sabemos que essas dificuldades vão de fazer com que surja um novo planeta, de mais justiça, de mais verdade. Por isso, vibremos com muito amor, imaginando o nosso planeta Terra envolvido numa aura de amor, para que ele possa ir pouco a pouco se acerenando, para que ele possa ir entrando numa faixa de verdade, de justiça, de paz. Vibremos pelas famílias desse nosso planeta, as pequenas células que compõem a nossa sociedade, quantas questões delicadas, difíceis passam, quanto amor, quantos desafios. Vibremos para que todos eles possam receber essas nossas vibrações, que se juntam a tantas outras vibrações que são emanadas de bem, de amor, por esse mundo afora. Vibremos, amor. Vibremos pela nossa casa que nos acolhe, para que ela possa ser sempre um centro de luz, sempre um foco que emana amor, que emana conhecimento, que emana congregação entre pessoas que querem aprender e serem melhores. Vibremos pelos dirigentes dessa casa, para que eles possam ser inspirados e protegidos, para tomar sempre as melhores decisões, rumo à melhora, à edificação. E assim, nesse mesmo sentimento de amor, vamos agora à nossa prece final, onde nos dirigimos mais uma vez ao nosso Mestre querido, Jesus, que nos acompanhe agora ao nosso lar, Mestre, para que possamos levar também essa mensagem que aqui recebemos, aqueles que ficaram, para que possamos amanhã, ao acordar, aproveitar bem o nosso tempo, aproveitar a nossa oportunidade de evoluir. Esteja conosco, Pai amado. Que assim seja. Graças a Deus. Então, abrindo nossos olhos lentamente mais uma vez. Vamos agora permanecer em silêncio, porque os trabalhos ainda continuam. E agora é a outra parte do trabalho, que serão os passes. E cada um vai ser chamado pouco a pouco, tá bom? Uma boa noite a todos, viu?